obesidade mórbida. E eu sofria muito bullying físico e tal, e para combater aquele bullying, eu, na verdade, achei uma saída no futebol. Porque eu treinava, eu brincava futebol em casa, eu era muito habilidoso, e eu devolvi o bullying no futebol, e comecei a jogar bola 3, 4 vezes por dia, e emagreci 60 quilos. Dizem que se você não sai da obesidade até os 15, você nunca mais sai. Então eu literalmente peguei, sabe o filme de apocalipse zumbi que você pega o último helicóptero? Foi isso. Então, deu certo, né? Que deu. Bom. E eu acho que isso, essa experiência que eu tive aí de mudança de vida através do esporte, me fez querer que todo mundo mudasse a vida através do esporte, como você está fazendo agora. Então, virou minha missão de vida mudar a vida dos outros através do esporte, o maior número de pessoas possíveis. E foi daí que tudo começou. Mas, mano, tive... Que coisa! Tive banda de pop punk, Blink, aquelas coisas naquela época. A gente teve clipe, eu queria fazer psicologia, eu era um perdido, fiz física 1 ano na Unicamp. Até que eu vi que física não era pra mim, eu acabei caindo em publicidade. Trabalhei lá no estúdio de som da SPM pra não pagar, que era caro pra caramba, eu não tinha grana nenhuma. E aí começou minha carreira em marketing por acidente. Porque eu queria ser diretor de cinema. Mas geralmente não é por acidente, Caio. Eu não sei no mundo que você vive, se as coisas em geral, não em geral, mas com frequência acontecem por acidente. Quando por exemplo, o fato de eu estar aqui é um puta acidente também, cara. Eu tava dando aula de inglês, cara. Probabilisticamente é sempre um acidente. Pois é, se for parar pra pensar da onde eu tava e aonde eu tô agora, não era pra acontecer, sabe? Mas ao mesmo tempo alguém tem que estar aqui. Alguém tem que estar aqui. Então alguém teria que ocupar esse espaço, é uma outra teoria. Mas de acidente, eu digo acidente porque vamos falar que um acidente é quando a probabilidade é muito baixa. E um não acidente é quando a probabilidade é razoável. Vindo de Mococa, da onde eu vim, sem ter o executivo na família. Pra você ter uma ideia, a primeira entrevista que eu fiz, eu dei meu currículo pra mina da minha sala, a Bruna, que eu queria ser diretor de cinema, mas ela falou, cara, estão pagando bem, Alpargatas, tem 5 vagas, vou fazer. Eu fiz a entrevista com a Penélope, um beijo P, uma executiva brilhante, grávida de 8 meses e meio, trampando, e ela esqueceu de fazer Excel em inglês. Se ela tivesse feito o teste de Excel em inglês naquela época, eu não teria entrado. Entendi. Então, assim, a hora que você começa a colocar as coisas uma em perspectiva da outra, a quantidade de acidentes, tava na Mizuno, trabalhei na Mizuno, 3 chefes saírem de uma vez, e aí você fica sozinho lá com 22 anos, com a trolha toda no teu colo, tendo que lidar. Então, assim, é uma porção de acidente que me coloca... E acidentes bons, né? Olimpíada e Copa no Brasil, eu tava na Adidas. Já pensou, tipo... Conectado com o que você falou que era o que você gostaria de fazer quando tu mudou tua vida, que é transformar os outros pelo esporte. Tu trabalhou então na Mizuno, na Adidas, tem a ver com esporte também. Sim, o que eu falo pra galera é, no começo da tua carreira, você tem que... O que se define, entendeu? Tipo assim, não adianta você sair muito rápido. Eu vou pra um banco de investimento, vai dar uma grana. Mas eu odeio o mundo pragmático, corporativo. Você vai se foder o resto da vida. Entendeu? Então, nos 5 primeiros anos, geralmente você tem que testar o máximo de lugares possíveis para achar alguma coisa que tenha a ver com o seu talento. E eu acho que é fácil enxergar o talento. O talento é quando te energiza, quando te dá energia. Essa é uma teoria do Alan Goldschmidt, que é um cara brilhante, que ele fala que tudo que energiza é o seu talento. Então, o que eu falo para toda molecada que eu converso esses 5 primeiros anos, vai atrás de um lugar que você sinta que o seu talento tá servindo e naturalmente a parada vai acontecer, que foi o que aconteceu contigo, né? Acabou acontecendo mesmo. Mas aí tá bom, então tu conseguiu, ou você acha que tu tá no caminho, tá fazendo o que tu gostaria de fazer quando tu era moleque lá, de transformar a vida das pessoas pelo esporte? Cara, eu fui, na verdade, articular, transformar a vida das pessoas pelo esporte muito depois. Porque eu só via que aquilo me dava um puta tesão de fazer. E tu não sabia... E não articulava, não parava pra pensar por que isso é legal. E as pessoas perguntavam, eu até falava, não sei, nunca fiz nada diferente disso. E aí, assim, mas falando com uma puta paixão, com puta tesão das coisas que eu fazia. Mas desde a Mizuno, assim, eu acho que eu já sacava que eu tava no lugar certo, fazendo as coisas certas. Porque quando eu mudei pra São Paulo, de Mococa,
eu lembro que eu queria conversar com todo mundo no metrô, sabe? Eu sempre amei psicologia, neurociência, sou apaixonado. E aí eu entrava no metrô, queria trocar ideia com a galera e ficava olhando o que eles vestiam, então sempre fui apaixonado. Aí chegou na Mizuno, quando eu tive a chance, quando eu entrei lá eu fazia tudo. A planilha de Excel, cadastrava o produto, a minha planilha de Excel era o resultado do ano da empresa, então se eu errasse uma fórmula dava menos 80 milhões, tá ligado? Era muito precário. E descia para falar com os clientes lá no showroom, para ver o que vendia, o que não vendia, então tudo isso me formou, e era uma marca ortopédica na época, a Mizuno. Ortopédica? Era uma marca japonesa quase ortopédica de visual. Então assim, imagina... Mas quando a gente era moleque, você vai lembrar, que a gente é mais ou menos da mesma idade, você vai lembrar que tinha um Mizuno Camaleão que era o tesão, todo mundo queria o Mizuno do Camaleão. Né? Que é o meu primeiro projeto. Sério? Meu primeiro grande projeto de mudança de vida é ele. Que foi, na verdade não era tão moleque assim, né? O Mizuno Camaleão é o Prophecy que você tá falando. Acho que é. Porque o que aconteceu foi, a gente mudou totalmente a operação da Mizuno, porque era pós-venda, a gente comprava e tentava vender, não fazia sentido nenhum, mas para convencer o japonês de que tinha que fazer a amostra 2 anos antes, fazer cor para o Brasil, demorou muito para restabelecer esse sistema operacional. Quando a gente estabeleceu, o valor da empresa dobrou, só de excelência operacional, entendeu? Aí o próximo passo foi, vamos fazer cor para o Brasil, triplicou. Aí o próximo passo foi, eu olhando para o mercado, e eu já tinha perdido meus 2 chefes, e estava só eu e o Leandro lá, que é um grande amigo até hoje, a gente olhava para o mercado e falava, cara, a gente já está dando luz alta na Adidas. Mas de alguma forma a marca não era sexy. Ela era uma marca japonesa, fria. Não que japonês não seja sexy, né? mas era uma marca muito fria, ortopédica mesmo. As campanhas eram ruins. Aí a gente começou a fazer umas campanhas super legais, tipo... Eles não estavam felizes com esse posicionamento também, eu imagino. Os próprios japoneses. Não, eles estavam. Eles estavam nem aí. Não, eles não estavam nem aí, porque a cultura deles é assim. Eles fazem pra cultura deles, né? E depois eu fui aprender isso mais pra frente, que é totalmente adaptado pra cultura sua ali. Foi a primeira vez na vida que eu entendi que, assim, se você fizer o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve. E nesse sentido, eu olhava pro mercado e falava, cara, eu preciso transformar a Mizuno numa marca sexy. Eu preciso fazer as pessoas consumirem a Mizuno limbicamente. Que eles olhem pra marca e falem, que marca foda, hype, legal. E aí a ideia foi, eu chamei o Mr. K Yoda-san para uma conversa, eu sempre pedi um produto mais caro, eu queria ter o produto mais caro do mercado, porque no Brasil, naquela época, produto mais caro, melhor, e aí na minha cabeça, eu ia conseguir ser um pouco mais sexy e traduzir um pouco das pessoas. Aí eu fui conversar com os clientes e com o consumidor, que assim, eu sou apaixonado por isso, então eu conversava muito, e entendi que, tipo, não adiantava eu falar o que eu queria pro japonês, eu tinha que falar o porquê, sabe? Muito. E eu cheguei pra ele e falei, cara, deixa eu te explicar. O Brasil é um país que a gente tinha uma taxa de importação enorme nos anos 90, 80. A gente não conseguia ter produtos importados, e quem tinha era muito rico. Eles não roubavam carteira, roubavam tênis, né? Acho que a gente era criança nessa época. E isso deu um senso de pertencimento pro tênis e uma relação humana com o tênis que no Brasil é diferente do resto do mundo. Um tênis aqui tratorado, com tecnologia visível, era tido como status, então, e fora daqui era tido como mau gosto. Então, assim, eu expliquei pra ele que o tênis era um objeto de inserção social, que era um objeto de status, era um objeto de pertencimento. No dia seguinte ele falou, vamos fazer. E a gente fez um produto de R$1.000, que na época era $500, um preço absurdo de alto. Eu trouxe 6.000 pares, vendeu em 5 minutos. Eu trouxe 100.000 pares, vendeu em um dia. Eu trouxe 200.000 pares, vendeu em 3 dias. E virou aquilo. E assim, pensa um lojista. Cada 12 pares que ele vendia de um Prophecy, que era o tênis, o camaleão, ele fazia um resultado que ele precisaria vender 324 topper. Você entende? Que tipo, foi uma virada também de mercado, em que foi o primeiro... E eu ouso dizer que, na época, o mercado de sneaker não chegava aqui, né? A gente tinha um mercado muito fechado. Sim.
E foi o primeiro tênis, acho que sneaker, do mercado brasileiro, que foi feito para cá, para o consumidor local, e as pessoas sentiram aquele pertencimento traduzido em produtos. Basicamente, sabe? você está dizendo que o erro que estava sendo cometido ali era não enxergar o mercado brasileiro como uma coisa única e produzir uma parada específica para o mercado brasileiro. É sempre assim. E eu acho que cada mercado tem... Vou dar um exemplo muito idiota, mas é bom para entender, para as pessoas entenderem. Óculos, hoje eu trabalho com óculos. O óculos escuro no Japão, ele é tido como um óculos de mafioso. Então as pessoas não usam porque é óculos de bandido. Uhum. Lá só vende lente que é washed, que é aquela lente que dá para enxergar o olho. Tênis na China, só se vende tênis que tem a tecnologia de respirabilidade, é a primeira coisa lá. Se eu ponho o Mizuno Camaleão lá, os caras na China vão falar, vocês estão loucos, gente, o que é isso aqui? Isso é um trator, não vou comprar nunca. Então, assim, cada mercado vai ter nuances muito significativas de cultura e de construção, que se você não tem a sensibilidade, e eu diria até mais, Igor, não é sensibilidade, é humildade. Porque uma das coisas que eu falo também é que as marcas não vendem... Hoje, as pessoas não compram produto mais, elas compram pertencimento e valores. E as marcas, elas ainda acham que elas são relevantes e ativas em criar alguma coisa, sendo que a marca, na verdade, ela é um enabler para as pessoas fazerem e traduzirem o que elas quiserem. Então é ter essa humildade de tipo entender, eu não tô aqui para cagar a regra e fazer o que eu quiser, eu tô aqui para traduzir o sentimento das pessoas e a cultura das pessoas em um produto. E foi complicado fazer isso no Brasil, na Oakley? A Oakley, na verdade, foi o oposto, porque, primeiro que assim, eu não peguei a Oakley no Brasil, eu peguei a Oakley no mundo. E eu já tinha passado por uma experiência na Adidas de 5 anos globais lá, que eu fui para lá desenvolver uma carreira global, então eu tinha tido tempo já de entender as nuances culturais de cada lugar. E eu conheci a Oakley de moleque aqui, então eu sabia o que o mercado brasileiro queria. Mas o problema da Oakley era um problema muito diferente. A Oakley, eu costumo dizer que ela era prisioneira do passado dela. Era um passado tão glorioso e tão foda. Jordan, assim, toda a áurea que a Oakley tinha, o X-Metal e o mundo pós-apocalíptico que foi criado, Jim Gennard, que era um gênio, que as pessoas tiveram, depois que ela foi vendida e que o Jim saiu, que era um visionário, as pessoas tiveram dificuldade de criar para o futuro e entregar para o presente, que era o DNA da marca. A marca sempre foi uma marca que criou para o futuro e entregou para o presente. A Oakley, assim,